Bem, pessoal, então, começando o conteúdinho de hidrostática, aí vai ter muita coisa boa para ver dentro de hidrostática. Então, hidrostática é a última parte da mecânica, normalmente, que vai estudar os fluidos, que podem ser líquidos ou gasosos, né? Então, a gente vai ver muita questão de líquido e em algumas situações, alguns gases. Os gases são estudados especificamente lá na parte de gases, você estuda mais as propriedades dos gases. Aqui é só a questão eles estarem em algumas situações aplicados em conjunto com determinados componentes que estão, por um exemplo, sólidos ou líquidos, daí você considera também a propriedade gasosa. Não pode esquecer dela também, tá? Mas um fluido é algo que, por um exemplo, olha, se eu pegar água na minha mão, ela escorre pela minha mão, né? Então isso é porque é um fluido, ele flui, né? O gás, eu vou pegar o gás, opa, não consegui pegar porque escapou pela minha mão. Por quê? Porque o gás é um fluido, ele escapa facilmente, ele flui naturalmente, né? Os sólidos já não. Então a física às vezes ela estuda alguns componentes que são assim, que tem algumas propriedades específicas. Hidrostática é isso, o estudo dos fluidos em repouso, tá bom? Estático, repouso. Dentro da hidrostática nós temos alguns conceitos interessantes para entender. Para isso eu separei para vocês algumas videoaulas. Então o primeiro princípio que é interessante vocês conhecerem dentro da hidrostática é a densidade. O que é a densidade? É a massa ocupada em um certo volume. Então eu faço o seguinte, eu quero achar a densidade do álcool aqui, ó. Deste álcool. Eu não sei se é um álcool puro, não é? Qual a proporção que ele tem. Então o que acontece? Eu pego a densidade dele, eu pego a massa dele, eu tiro um volume exato dele. Como que é o correto quimicamente de fazer? Eu pego uma pipeta e pipeto exatamente, uma pipeta ainda que seja não a graduada, volumétrica. Então eu pipeto lá 10 ml. Eu pego os 10 ml aqui do álcool, coloco num becker e no mesmo tempo eu pego e coloco numa balança esse becker, eu taro, coloco no becker tarado lá na balança e ele fica, eu vejo exatamente a massa que ele tem. Então, pela relação da massa na balança com o volume que foi pipetado, eu acho qual a sua densidade. Ele é uma propriedade geral da matéria que é bem interessante. Então você pode determinar especificamente quanto que ele tem ali de determinada densidade. Isso serve para eu identificar uma substância. Então eu tenho 5 ou 6 substâncias. Isso é interessante fazer na prática. Tenho 5 ou 6 substâncias. Você não pode cheirar, né? Porque se você cheirar, pode ser que o componente seja tóxico. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que descobrir pela relação da massa com o volume qual é a substância, tá? É assim. A gente vai ter alguns exercícios que vão treinar isso daí, que é interessante da gente fazer, tá bom? Então, a relação da massa com o volume é determinada pela densidade. Aplicações que eu tenho além disso, por um exemplo, em postos de gasolina. O pessoal coloca ali um instrumento de densidade, que é o densímetro, ele é colocado no álcool lá. E você vê que ele fica ali boiandinho no álcool, significa que ele está numa densidade apropriada normalmente. Mas fique com o olho no nível ali, porque pode ser que ele não esteja no nível ali. Então não adianta, ele não pode afundar, não pode boiar, porque senão significa dizer que ele está numa densidade que seja muito elevada ou muito inferior à da água. Por que você compara com a água em si? Porque a água a densidade é 1, então você consegue comparar ali o álcool, você consegue descobrir a relação pela densidade. Então você sabe que a densidade, o densímetro tem que indicar mais ou menos uma densidade por volta de 0,8, a densidade do álcool, tá? Que é aproximadamente igual à da gasolina. De gasolina também dá para descobrir algumas das suas propriedades, se ela está numa qualidade boa, também pela densidade. Mas ela é só um fator, que é pequeno se for analisar tantos outros fatores que tem, que o pessoal densidade é mais fácil de fraudar, né? Tem outras propriedades da gasolina que são mais difíceis de burlar. Então o pessoal faz ponto de fulgor, por um exemplo, coloca para queimar e ver o poder calorímetro,
que ele tem ali, você vê pela densidade, pelo pH, ver se está num pH adequado, senão vai corroer, por exemplo, pode corroer seu tanque. Então tem outros parâmetros ali que são determinados também, tá bom? Então a fórmula da densidade, ela é a massa ocupada em um certo volume, tá bom? A densidade, ó, ela é expressa em gramas por ml, gramas por centímetro cúbico ou quilograma metro cúbico. Essas são as unidades principais de densidade. O Sistema Internacional pede para ser quilo e metro. O usual normalmente é grama por ml, grama por centímetro cúbico. Lembrem lá, 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Como que eu determino o volume? Quando eu tenho um recipiente, como que eu vou saber o volume, por exemplo, ocupado por este recipiente? Eu tenho que determinar os lados que ele tem e calcular pelos lados que ele tem qual a capacidade que ele tem dentro dele. Se eu pego um instrumento como uma caixa, por exemplo, como que eu acho o volume? Lado vezes lado vezes lado. Altura, largura e profundidade. Tá bom? Então tem isso. Então, quando eu pego exatamente um cubo de 1 ml de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, os três lados iguais, ele vai resultar num volume de 1 ml. Daí que sai a medida de 1 ml, gente. Tá bom? Daí que sai 1 ml. E daí que sai 1000 ml dá 1 litro. Então o homem foi fazendo assim. Primeiro ele aprendeu a medir. Então é centímetro. Para depois medida de volume. Medida de comprimento. Depois medida de volume. Vai indo assim, evoluindo. Tá bom? Então um aspecto teórico. Então, ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então, por isso que as unidades são iguais. E o quilograma metro cúbico, ele é, para transformar de gramas por ml para quilograma metro cúbico, eu tenho que fazer vezes 1000. Tá bom? Já saiba, multiplica por 1000. Então, deu 300 gramas por ml. Ou 300 gramas por centímetro cúbico. Não, 3 gramas por ml ou 3 gramas por centímetro cúbico. Ele vai fazer vezes 1000, vai dar 3000 quilogramas metro cúbico. Ok? Então, o M, vocês devem lembrar em muitas situações da física que é a massa, que é expressa em gramas ou em quilos. O V é muito comum na física, também vão ouvir falar muito de V volume. Na física, na química, ouve muito falar de M e de V. M é massa, V é volume. Volume pode ser ml ou litro. Tudo bem? E pode ser ainda, gente, ó, ml, litro e ainda poderia ser metro cúbico. Tá? Todas as unidades são usuais dentro do volume. Ok? Então agora a gente vai resolver os exercícios. A gente vai primeiro entender a diferença entre densidade e massa específica. Eu vou passar aqui embaixo. Massa específica. A massa específica é representada em vez de D por Mi. Por que os exercícios de massa específica são muito parecidos com o de densidade? Porque a fórmula é igual, a equação é igual. Mi é igual a M dividido por V. O Mi é a mesma unidade da densidade. Então vai ser gramas por ml, gramas por centímetro cúbico, quilograma metro cúbico. O M é o que? A massa. E o V é o que? Volume. Mesma coisa, gente. Então por que vai ter duas fórmulas iguais? Qual a diferença entre densidade e a massa específica? Massa específica é a massa ocupada num determinado volume. Mas eu falei isso mesmo de densidade. Então qual a diferença das duas? É o seguinte. Quando eu pego uma substância que eu sei qual ela é, por um exemplo, esse aqui é álcool. Eu peguei o álcool e comprei o álcool 70. Eu confio que isso aqui é o álcool 70. Eu sei qual é a massa específica dele. Eu considero o álcool puro com a sua massa específica. Água. Eu pego a água pura. A água pura, que eu quero dizer,
É água sem ser adicionado muitos solventes. A água totalmente pura não vai existir. Ela é uma mistura de componentes. Vamos supor que é uma água que você pegou da torneira e que não tenha muitos componentes ali extras que sejam da água. A água vai ter uma densidade próxima de 1. Se eu pegar a água pura, ela tem massa específica 1, porque a água é pura e eu sei que é água. Agora, este pano eu não sei a composição dele. Ele não é puro, ele não tem 100% de pureza, não tem todas as suas arestas iguais. Então ele vai ser densidade. Quando eu pego uma barra de ferro e ela é 100% ferro, eu sei que é a massa específica do ferro. Quando eu pego uma esfera de ferro oca, ela não é 100% ferro, ela vai ter uma parte oca, então é densidade. Densidade e massa específica muda-se, portanto, o conceito de diferença entre uma e outra. Mas a forma de calcular é a mesma. Quando eu estou trabalhando principalmente com metais e alguns líquidos que são puros, eu uso o conceito de massa específica. Quando eu não sei qual é a massa e o volume do corpo, eu não sei, daí eu estou falando de densidade. Quando eu não sei qual a composição, quando ele não é 100% puro ou ele tem toda a sua composição 100% homogênea. Tá bom? Isso é o conceito. Então, dito isto, vamos para os exemplos. São 8 exemplinhos bons para resolver. Vamos lá. Exemplo 1. Um líquido de volume 30 ml. Então, volume V 30 ml. Ocupa massa de 50 gramas. Ocupa massa de 50 gramas. Qual a sua densidade? Mas eu tenho como resolver. Qual a fórmula da densidade? D igual a M dividido por V. D eu não tenho. Quanto que é a massa? 50. Quanto que é o volume? 30. Daí eu pego 50 dividido por 30. Vai dar 1,66 gramas por ml. Exercício bem simplesinho para vocês treinarem. Bem simplesinho para vocês entenderem como calcular a densidade. É o primeiro conceito básico para vocês entenderem. Simplesinho, exemplo? Muito simples, né? Então a massa está em gramas e o volume em ml. Só dividir a massa pelo volume e acha a densidade. Tranquilo? Às vezes acontece de colocar uma situaçãozinha problema. Como no exemplo 2. Vamos resolver o exemplo 2. Exemplo 2 diz o seguinte. Ó. Um químico deseja fazer teste para analisar substâncias. E para tal escolheu a massa específica adequada e como análise de suas propriedades da matéria. Os dados foram colocados abaixo. Então ele fez o seguinte, ele fez duas medidas. O volume ele pipetou exatamente 10 ml e daí a massa deu 7,95 e 8,20. Então vou fazer o seguinte, ó. A massa vai ser 7,95 mais 8,21. Tá? E daí como eu tenho duas medidas ali, o que eu faço? Eu tiro uma média, tá? Na química usa-se muito isso, gente, que você faz 3 análises. Se de dois valores eles eram próximos entre si, eu posso manter os dois. Se der um valor muito diferente um do outro, normalmente eu repito e faço uma terceira análise. Quando eu quero ter uma boa eficiência do meu resultado, eu faço 3 vezes para ver se os resultados estão próximos, para evitar erro. Então eu fiz aqui, ó, 7,95 mais 8,21. Só para mim ter uma garantia, ó. 16,16 dividido por 2 vai dar 8,08. Tá? É só por uma questão de garantia. De laboratório é bom fazer testes, replicar testes para ver se o resultado é condizente mesmo. Daí deu uma tabela ali de valores, tá? O volume é quanto que foi pipetado mesmo? 10 ml.
Daí vem aquela questão ali, ó. A gente tem como determinar qual é a substância pela densidade. Tem várias formas de descobrir, pela temperatura de fusão, pela temperatura de ebulição. Você tem que aquecer, esse é o problema. Tem como determinar pela cor, às vezes, mas a cor tem muitas substâncias que têm cores parecidas. Tem como fazer testes químicos, por um exemplo, para você determinar qual metal é. Então você vê qual a afinidade que ele tem em determinados solventes, por um exemplo, se ele forma alguns componentes metálicos, eles se dissolvem melhor em alguns componentes, eles formam alguns tipos de colóides com outros, eles formam suspensões com outros, com a parte que não fica dissolvido, de precipitado, vai para o fundo. Tudo isso pode ser feito para determinar o metal. Mas a densidade é uma análise que dá muito certo, tá bom? Ela é simples de ser feita. Então, para laboratório de ensino médio é muito bom. Então, a densidade é igual à massa ocupada em um certo volume. Eu não sei qual componente que é, então eu posso chamar de densidade. Mas também, se ali no exercício estivesse claro que era uma substância pura, não está descrito, mas poderia ser. Até para interpretar pela tabela, até dá para entender que é a massa específica. Então, poderia colocar massa específica aqui? Poderia, estaria certo também. Massa, 8,08. Volume, 10. 808 dividido por 10 vai dar 0,8. 0,80 gramas por ml. 0,80, 0,81, se você preferir arredondar. Então a gente vai olhar ali na tabelinha. Qual o valor mais próximo de 0,81? É a gasolina, gente. Gasolina, muito bem. Então aqui o químico estava analisando, na verdade, se era alguma das substâncias ali da tabela, era a gasolina, densidade 0,8 gramas por ml. Gramas por ml porque a massa estava em gramas e o volume estava em ml. Uma coisa que é interessante, situação bem simplista. Então, aqui o que acontece é que a densidade ela é menor que 1. A densidade da água padrão 1 grama por ml. Então é menor que 1. Significa dizer que se eu colocar água e gasolina, elas vão se misturar? Não. Isso é uma coisa que você vê na química, é outra coisa. Mas não vão se misturar. São líquidos que são ditos immiscíveis, tá bom? Mas então, eles não se misturam. Água e gasolina, quem fica em cima? A gasolina, porque ela tem densidade menor. Sempre quem é menos denso, quem tem menos quantidade de matéria, fica mais em cima. Isso serve para líquidos, isso serve também para gases. Tá bom? Então, tá resolvido o exemplo 2, gente. Olha que delícia. Vamos para o 3? Um bloco cúbico de prata, de massa específica 10,5 gramas por centímetro cúbico. Massa específica 10,5 gramas por centímetro cúbico. Olha que bonito. Vamos lá. Ele é cúbico. Então, ou seja, os três lados são iguais. É um cubo. Ele tem aresta 0,2 centímetros. Então, como ele é um cubo, vou desenhar até aqui para vocês. Ó. Até que cubo vai para desenhar. Aprendi a desenhar mais ou menos cubo. Olha só. Aqui ele tem 0,2 centímetros. Aqui ele tem 0,2 centímetros. E aqui ele também tem 0,2 centímetros. Problema, ali está em centímetro cúbico, aqui também está em centímetro. Tem algum problema? Não tem problema, gente. Tá tudo bonito. Está em centímetro, aqui está em centímetro. E ele pede qual é a massa. Eu não sei a massa. Como que eu acho o volume? Lado vezes lado vezes lado. No caso do cubo é só fazer volume ao cubo? É, aresta ao cubo. Então vai ser 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E daí tem 3 aninhos. 1, 2, 3 aninhos, 8. E a vírgula fica depois do primeiro. Centímetro, 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 centímetro cúbico. Para quem não entendeu, fazendo, ó. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Eu peguei os 3 aninhos. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,
Bom? Centímetro, 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 centímetro cúbico. Agora é só colocar na fórmula da massa específica. Massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Massa específica eu tenho 10,5. Bom? Massa eu não tenho. E o volume é 0,008. Massa igual. Está dividindo, passa multiplicando. 10,5 vezes 0,008. Vai dar 0,084 gramas. Tranquilo? Fácil, sossegado, né? Se ele pedir a massa, é só multiplicar a massa específica pelo volume, ou a densidade pelo volume. Sim, fizemos um para treinar isso daqui. Vamos para o exemplo 4? Vamos ver aqui, vou ver se cabe aqui. Vamos ver se cabe, olha lá. 4 é simplesinho? É simples também, ó. Um tanque em forma de paralelepípedo, dimensões 1,3 de altura, 2 metros de largura e 80 centímetros de profundidade. Problema: metro, metro e centímetro. Primeira coisa é converter 80 centímetros. 80 centímetros vai dar 0,8 metros. Então vai ficar, como que eu acho o volume? Altura vezes profundidade vezes largura. Então vai ser 1,3 vezes 2 vezes 0,8. 0,8? Deixa eu ver se é 0,8. 80 centímetros? É. 0,8. Entenderam minha transformação? Para quem não lembra, é assim, ó. Centímetro divide por 100 para transformar em metro. Bom, vamos lá. 1,3 vezes 2 vezes 0,8, 2,08. Aqui deu metro cúbico. Metro, metro e metro. Então, sempre, gente, que lhe der as dimensões para nós, dá para descobrir o volume. Poderia ser uma esfera, por um exemplo, né? Que nós estávamos trabalhando anteriormente. Se fosse uma esfera, lembra do volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. E poderia ser uma outra figura geométrica, né? Mas as principais são esfera, cubo e paralelepípedo. Tá? Tranquilo? Poderia ser um prisma qualquer, octagonal, dodecagonal. Poderia ter várias formas geométricas que poderiam ter ali. Oval, etc e tal. É totalmente preenchido com gasolina. Qual a massa do tanque cheio? É igual ali, só que a gente agora deu os 3 lados para você multiplicar com 3 lados diferentes. O Mi da gasolina é 0,8 gramas por centímetro cúbico. E ele pede a massa novamente. Problema, meus anjos. Vem me dizer agora. Ali eu tenho gramas por centímetro cúbico. Aqui eu tenho metro cúbico. Não pode, né? Metro com centímetro não pode. Vou ter que transformar em quilograma metro cúbico. Mas eu passei aqui como é que faz para vocês. Faço vezes 1000. Vai dar 0,8 vezes 1000, 800 quilograma metro cúbico. Agora metro cúbico, metro cúbico. Fechou. Agora eu vou usar a fórmula. Mi é igual a M dividido por V. Bom, o Mi eu tenho? Tenho 800. 800 é igual a massa dividido pelo volume. 2,08. Que está dividindo, passa multiplicando. M igual 800 vezes 2,08. M igual
1.664 gramas. Não, quilogramas, desculpe, aqui estava em quilogramas. Olha só, vai dar uma tonelada o negócio. Veja só que quanto que tem ali de massa, né? Então, porque daí deu muito metro cúbico, a densidade dele é aproximadamente alta, deu 1.664 quilos. Ok, mas é uma caixa bem grande, né? Então é normal que dê um peso uma densidade bem elevada. A densidade da gasolina é essa mesmo, sabe? Para converter é bem isso mesmo. Bom, alguma pergunta, gente? Esse exemplinho? Espero que não, que vocês tenham entendido como que quando tem volume e densidade, o que está dividindo passa multiplicando, tá bom? Quilograma metro cúbico. Agora a gente vai continuar com os exemplinhos aqui. Tem mais 4 para a gente resolver aí para ficar bonito, tá bom? Vocês podem ver que agora a gente já começou a trabalhar com alguma transformaçãozinha ali, né? Então a gente está trabalhando dentro de densidade e trabalha com algumas transformações. Talvez dê para acabar aqui, tá bom? Então vamos para o próximo exemplo ali. 5. Um bloco de alumínio tem massa de 40 gramas. Então, 5. Um bloco de alumínio tem massa, um bloco metálico, né, tem massa de 40 gramas. E ocupa volume de 20 centímetros cúbicos. Ele quer saber qual a sua densidade no sistema internacional. Tem duas formas de você resolver. Você pode resolver a densidade normal e depois multiplicar por 1000. Ou já transformar ali de grama e de centímetro. Eu vou fazer o seguinte. Não vou transformar inicialmente, vou transformar no final. Se vocês quisessem, é só transformar. De grama para quilo, divide por 1000. De centímetro cúbico para metro cúbico é centímetro para metro, é 100. Daí 100 vezes 100 vezes 100. Ou seja, 1 vezes 10 a sexta. Ou seja, 1 milhão. Tá? É 1 milhão. Divide por 1 milhão, divide por 1000. Dá a mesma coisa. Então vamos lá. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Densidade é igual massa 40, volume 20, vai dar 2 gramas por centímetro cúbico. Daí eu faço vezes 1000 para transformar em 2000 quilogramas metro. Ok, gente, bem simplesinho, né? Eu acho assim mais simples de fazer do que o outro lá. Tá bom? Vamos lá. E daria para, sei lá, olha só, como que eu poderia pensar. Olha, se eu desse a massa específica ou a densidade, e se eu desse a massa e as dimensões, tem como achar o volume do terceira propriedade lá do paralelepípedo? Ou se fosse uma esfera, quanto que é o raio da esfera? Teria. Tranquilamente. Dá para fazer isso? Dá. Não lembro de ter visto algum exercício desse tipo, mas que dá. 6. Dado a tabela do exemplo 2. O lubrificante automotivo flutua ou afunda em água? A gente vai ver o lubrificante automotivo. A densidade dele é 0,85. Como ele é menos denso que a água e ele não mistura normalmente com a água, pela questão da polaridade, o que acontece é que ele flutua. 6. Flutua porque é menos denso que a água. Tem vários exercícios, se vocês forem procurar na internet, que vão remeter a isto. Ele pega 3 líquidos que são immiscíveis, que não se misturam. E ele pergunta qual fica embaixo, qual fica em cima. Sempre o mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. Tá bom? Ali, o exercício próximo
é o 7. E depois vem o 8. Eu já vou resolver aqui o 8. Depois eu resolvo o 7. O 8 é bonitinho. O 7 vai resolver, vai precisando uns cálculos aí. Então nem vou resolver aqui. Vou deixar aqui para resolver o 7. O 7 é aquele bonitinho, sabe? Aquele bonito. Este é para mim dizer que eu dominei a densidade. Que a densidade é minha. Que pode vir um exercício que eu baixar na internet eu consigo resolver esse exercício. Sabe? Aquele negócio. Então você domina a densidade se você conseguir entender isso daqui. Sempre, gente, tem algum exercício que é aquele que você fica com dúvida. Você baixa na internet, mas às vezes está mal elaborado, sempre acontece. Mas se você tiver o domínio disso daqui, você já tem uma excelente base de densidade e massa específica. Tá? Exercício 8. Para identificar três líquidos de densidades 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que... Olhe lá a primeira proveta, meus amigos. Na primeira proveta, a bolinha afundou. Concordam? Significa que ela é mais densa do que o líquido. Concorda? Se ela afundou, ela é mais densa. A 2, ela ficou no meio. Se diz que ela ficou em equilíbrio. Então ela deve ter o mesmo valor da bolinha. E a 3, ela flutuou. Ela foi lá para cima, ficou boiando lá. Significa dizer que o quê? Que ela é menos densa do que o líquido da proveta 3. Então, olha, a alternativa que teria assim: o 1 é menos denso que a bolinha, então ele deve ser 0,8. O 2 é exatamente igual à bolinha, 1. E o terceiro, o líquido é mais denso que a bolinha, por isso que a bolinha ficou boiando. Então é 1,2. 0,8, 1 e 1,2, letra A. Até a mim. Tá bom? Último exercício, esse demora um pouquinho, mas é o último exemplinho para vocês, tá bom? É o exercício de densidade ali, olha só, do 7. Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de dióxido de soda em 600 ml de água, originando um volume de 620 ml. Qual será a massa de soluto presente nessa solução? Devido às massas e as densidades ali. Então, primeiro, vamos analisar a água, tá bom? Vamos usar a fórmula da densidade, seria a massa específica, mas vamos usar como densidade da água, vamos considerar a água como não pura ali. A densidade da água está ali, que é 1. A massa eu não tenho. E o volume é 600 ml. Passa multiplicando. E a massa de água vai ser 600 gramas de água. Tá bom? Primeiro da água. A solução de soda é quando você vai colocando soda para dissolver ali na solução. E ela vai ficando como a soda. Ela é mais densa do que a água, ela vai tornando ela mais densa. Você deve ter ouvido falar, por exemplo, do Mar Morto. O Mar Morto ele tem uma enorme quantidade de sal, fazendo com que ele fique mais denso do que o normal. Inclusive com os animais, ali, os peixes não suportam viver no Mar Morto, por isso que daí Mar Morto, né? Ó. Mas se você tem algumas pessoas que já fizeram relatos que elas conseguem andar sobre o Mar Morto. Por quê? Porque ele é muito denso. Então, o nosso corpo, em água normal, nós afundamos. Né? A gente afunda. Por quê? Porque a gente é mais denso do que a água. Quando é no Mar Morto tem mais sal, e se você fizer uma água totalmente salobra, né, com bastante sal, você vai conseguir andar sobre ela. Né? Então tem esse equilíbrio que a gente tem aí. Então, para fazer o cálculo, a gente teria que fazer o seguinte: pegar a densidade da solução para descobrir. Para a solução, eu uso a mesma questão. Solução, eu uso a mesma fórmula da densidade. Só que eu tenho que analisar o seguinte: o que é uma solução na química? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então eu tenho densidade que é igual a massa de soda mais a massa de água dividido pelo volume. Tranquilo?
Então, a densidade é a soma das massas pelo volume total. Mas o que é as massas? A massa de água mais a massa de NaOH. A gente tem que fazer o seguinte, ó. A densidade ele informa para nós lá, que ele é 1,19. Tá bom? A massa de NaOH eu não sei a massa de soda. E a massa de água é 600, que eu descobri, por isso que eu fiz o cálculo ali da água antes. E o volume da solução? Ele informou para nós que o volume total passou a ser de 620 ml. Tá bom? Bonito? Agora, o que está dividindo eu vou passar multiplicando. Então vai ficar 1,19 vezes 620 é igual a massa de NaOH mais 600. Tá bom? 1,19 vezes 620 deu 737,8, que é igual a massa mais 600. Eu vou ter que isolar a massa de soda, então eu vou ter que passar os 600 para o lado de cá. Se ele era mais, passa menos. Vai ficar 737,8 menos 600 é igual a massa. Massa igual 137,8 gramas, que é a alternativa letra B. Olha só, deu certinho a letra B. Ok, gente? Beleza? Então, vamos encerrando então a aulinha. Espero que tenha entendido massa específica e densidade. Tudo de bom. Abraço.